Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos no episódio número 145 do nosso Odontocast, que você pode conferir todos os episódios, os outros 144, inclusive um super especial número 80, gravado em março de 2021, com o mesmo convidado que nós trouxemos hoje, que o Thiago já vai apresentar. Mas para quem ainda não conhece a K2Go, os nossos materiais, os nossos conteúdos, o nosso podcast, está chegando agora, caiu de paraquedas ou por indicação, como é que a gente faz para acessar no Instagram, Thiago? @comunidade K2Go. No Facebook? facebook.com/comunidade K2Go. No YouTube? youtube.com/comunidade K2Go. Não deixem de conferir, nós temos muitos conteúdos gratuitos, nós temos cursos, o recém-lançado curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese. Você tem que entrar lá, agora já fechou o carrinho, mas vai ter uma filinha de espera ali, nós estamos lançando algumas novidades aí para compartilhar com vocês. Inclusive, a Masterclass que nós gravamos aí do lançamento desse curso está disponível no YouTube, com toda a dica de como organizar, como começar a pensar e organizar um plano de gestão do seu laboratório. Nós lançamos, está no ar, se não me engano, aí há 10, 11 dias, já está chegando, beirando aí as 5.000 visualizações. Isso é muito bacana, sinal que o pessoal está se interessando em buscar esse tema, certo, Thiago? Com certeza, meu sócio agora virou blogueiro de YouTube, então eu adorei, as visualizações estão crescendo pra caramba aí, e a galera percebeu o valor que tem ali numa aula, né? Uma aula gratuita de 2 horas que tem um conteúdo absurdo e que você não precisa assistir ela todo o tempo todo, você vai lá e consulta cada etapa do que é importante para você, né? Então, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, e entrando lá nos detalhes ali, tem o tema em cada intervalo ali, você pode ir adiantando, trazendo, assistindo novamente, então ficou muito bacana. Essa é a nossa pequena contribuição para esse povo que a gente adora, admira, esse povo que faz história e é referência em função estética em todo o planeta, inclusive nesse podcast que já é ouvido em 22 países, tá certo, Thiago? 23 países, então tem brasileiro espalhado por esse mundão afora, isso é motivo de orgulho aí para todos nós, né? Levando muita arte, muito conhecimento, muita fundamentação. E por falar, para quem não está na live, para quem está aqui no nosso podcast, nos ouvindo ainda, está curioso, quem será o nosso convidado e qual será o nosso tema? Falando em fundamentação e maturidade na profissão, protocolos de trabalho seguros. Ele se posiciona frontalmente contra eu acho que. De quem nós estamos falando e qual o nosso tema de hoje, Thiago? Hoje, com o oferecimento da APDESP BR, no evento Pro Experience, vamos falar sobre Disilicato for All, com o nosso querido Carlos Maranguello. Bem-vindo, meu amigo, tudo bom? Obrigado pelo convite, à disposição de vocês. Para nós debater de forma ampla e restrita e, acima de tudo, proveitosa para quem assistir e para a gente que vai, né? Vocês estão conduzindo e a mim que vou estar falando aqui sobre esse assunto, né? Tudo sobre esse assunto. Maravilhoso, sabe que isso é uma referência, né? O pessoal que está aqui ao vivo agora conosco, aí, passando todo esse carinho, compartilhando conosco, nós temos aqui a Érica, olha só quanta gente nova de profissão assistindo o Mago. É isso aí, minha querida. Então, vamos lá. Já para começar, assim, quente aí, fervendo, nós vamos falar hoje de Disilicato for All. Não sei se você sabe, Maranga, mas o forró, o nosso forró nordestino, diz a lenda que começou com os gringos, né, os americanos, quando aportaram nas terras tupiniquins. Eles falavam que a festa era for all, que era para todos, e a gente acabou adaptando e ficou o nosso forró, que a gente dança lá coladinho, aquele bate-coxa danado, então é o for all, então é o Disilicato forró. Hoje nós vamos falar sobre o Disilicato forró. E aí, Maranga, quando você fala em Disilicato for all, ou Disilicato forró, como eu estou brincando aqui, eu imagino que é for all, ou seja, para todos, desde que te conhecendo um pouco como eu conheço, desde que eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema muito legal e com certeza de interesse de todos aqui. Antes de falar do silicato,
acho que vale alguma colocação nesse sentido. O momento ele é muito propício para a interpretação e uma profunda análise da situação. Nós não estamos praticando hoje, digo nós técnicos, não estamos praticando hoje uma parodontologia, um segmento parodontológico, puramente técnico. Ele não é puramente técnico. Ele tem uma série de implicações, uma série de fatores que precisa que nós tenhamos conhecimento disso. E eu sempre tive essa inquietude, essa preocupação de entender o porquê que eu estou utilizando tal material, porquê que eu estou utilizando tal tendência, ou estou me conduzindo por tal tendência, e o que eu estou preparando para colher. Então, vamos lá. No início dos anos 90, metade dos anos 90, no Brasil, com um delay de aproximadamente 6 anos, 7 anos, a gente foi procurar, ficou encantado com um material chamado Impress. E o Impress era nada mais nada menos do que uma feldspática reforçada com leucita. Se usava a técnica e se usa a técnica da cera perdida, hoje com uma propriedade e uma maturidade de alguns colegas nossos que estão produzindo em série. É uma fábrica, cara. Mas com uma facilidade, com uma simplicidade, com uma eficiência que tem que ser saudada. O precursor de tudo isso foi o suíço, que data de 1937, alguma coisa assim, cera perdida, a teoria da cera perdida, que foi transformado para injeção. A Casa Ivoclar comprou isso. Antes da Casa Ivoclar, quem andou fazendo alguma coisa foi a Generic Penton, mas não foi bem sucedida, e a Ivoclar serviu como referência e serve como esteio, e tem o maior know-how. Tem o produto mais apropriado? Acho que sim, porque isso depende muito de como tu vai desenvolver. As outras casas esperaram uma concordância comercial de aproximadamente 20 anos e entrar. E quando houve a entrada, por exemplo, do disilicato, a transformação, a passagem da feldspática injetada e reforçada por leucita, entrou a primeira geração de disilicato. Impress 2, material maravilhoso, material translúcido, material estável, mas que não reunia, segundo o mercado, não reunia toda a resistência que precisava. Não era o material que não reunia, era o processo que nós trabalhávamos. Como assim? E eu sou uma das pessoas que cometia esse equívoco, a gente afinava as peças. Idos de 98, 99, um cara chamado Oliver Blix fez um comentário bem curto, bem impreciso. Ele disse assim: a estrutura é nossa amiga. Diferente de como nós pensávamos para metalocerâmica, nós precisávamos de espaço para poder criar a condição de iridescência, de translucidez, de passagem de luz apropriada e criar um material natural. E nós ia afinando o disilicato e ele perdia resistência. Bom, só que até chegar a esse ponto, essa Casa Ivoclar, no caso, ela foi desenvolver um disilicato de segunda geração bem mais forte. Isso foi lançado em 2005, em Polônia. Dia 13 de abril de 2006, seu Alberto Calazans, seu Marcos Celestrino, seu José Carlos Romanini, seu Evandro Figueiredo e seu Herbert Mendes estavam sentados dentro da Ivoclar fazendo treinamento. O ensejo ocorreu um pouco depois, de novo, o treinamento com esse material, e em 2009 começou realmente a ser usado. E depois foi todo esse estouro que todo mundo conhece, chamado a mosca branca. Um material que realmente tem uma versatilidade, tem uma eficiência, tem um clamor no mercado que atende a 90% do que tu precisa. Só que, como diz o poeta, esse aqui é um termo que eu uso muito, eu gosto disso, o novo sempre vem. E eu acho que nesse momento já há uma nova tendência em que se desenha algumas outras características. E é justamente, Kogut, é justamente, Tiago, nesse momento que a gente tem que ter o cuidado.
Como cuidar? Vocês estão trazendo, por exemplo, algumas situações novas, que é o fato de criar, né, segmentos, conhecimento em administração, em gestão, em acompanhamento de tendências técnicas aplicáveis ao dia a dia do seu laboratório. E nós, tecnicamente, nós técnicos, nós não somos mais puramente técnicos. Nós não somos puramente hábeis. Nós não somos puramente desenvolvedores e fazedores de Deus. Nós temos que ter hoje um outro caminho. Um caminho mais amplo, menos restrito, mais abrangente, com mais alternativas. Nós temos que ser bom de fotografia, temos que ser bom de propaganda, temos que ser bom de marketing, temos que ser bom de administração. Temos que entender a essência. O que nós não entendemos ainda, não que a informação que venha de fora seja melhor. Não. As pessoas que tem no Brasil e as pessoas que saíram do Brasil para fazer trabalho lá fora são de espetacular nível técnico. A execução de quem está trabalhando dentro gengival, protocolo, fixa, platina, injetado sobre feldspato, injetado sobre zircônia, sobre injeção, né? O resultado está sendo maravilhoso. E o que mais me encanta, aí eu vou falar quanto ao meu patrimônio. Em 95, quando se falava em técnica de la maquiagem, me chamaram de gaúcho. E aí, esse gaúcho é um boiola. Tá bom. Matei no peito, o que eu vou dizer? Hoje é o que mais se faz, e bem. E o que esses guris estão fazendo é extraordinário. Honestamente, eu tenho que comer um asco para fazer uma maquiagem como eles estão fazendo. E tenho certeza que é o seguinte, isso é uma coisa espontânea, é uma situação definitiva. E já é uma pré-preparação para o passo que vai se seguir, porque a prótese mudou, mas a odontologia também mudou. A necessidade da odontologia mudou. Tu não tens hoje um profissional puramente especialista numa determinada área. O cara tem que ser bom de gengiva, o cara tem que ser bom de cirurgia, o cara tem que ser bom de preparo, o cara tem que ser bom e ter uma comunicação com o laboratório extraordinário, porque ele não está fazendo uma metalocerâmica que simplesmente colocava em cima de um modelo cor-de-rosa, do verde alguma coisa, do azul alguma coisa, e o dente A2 e está pronto. Não. Tu botar uma livre de metal, seja de qual procedência, principalmente as mais translúcidas, a resposta, se tu não for racional, se tu não for metódico, se tu não tiver embasamento, não respeitar os processos que se criam, certamente tu vai ter que fazer o retrabalho. E o retrabalho é o maior prejuízo moral, econômico e, acima de tudo, emocional para o técnico. Né? Então eu vejo que assim, todas as casas hoje têm o seu de silicato, todas as casas têm a sua cobertura. O material que mais desenvolveu no mercado, a mudança na confecção, na elaboração, nas tonalidades, nas intensidades dos elementos de maquiagem, óxidos metálicos. Mas eles se apresentam de outra maneira. Tem um cara chamado James Choi, esse cara atingiu a maturidade, juntamente com o apoio de um cara chamado Edward McLaren, e chegaram ao ponto de fazer algum sistema chamado MIO, que atende, vamos dizer assim, as necessidades do mercado. Agora, está errado eles? Está errado nós? Sim, estamos errados. Por que nós estamos errados? Desculpa a presunção, eu nunca fui de polemizar, mas uma coisa é um fato.
nós estamos comendo na mão de uma situação que às vezes tem a conveniência, que tem a informação parcial, sobre determinado produto, sobre determinada técnica e sobre determinado material. Então, aonde que vai se concentrar a nossa evolução? Na procura, certo? Das pessoas que têm condição de elaborar. Eu não conheço pessoalmente, por exemplo, um cara chamado William de Deus. Das coisas que eu tenho visto desse cara, extraordinário. Cliente que é 2 gols. Entendeu? As coisas que eu vi de alguns colegas que me mostraram dele, realmente extraordinário. Diogo Folgueiras. Um cara que tem uma sensibilidade no trabalho, no desenvolvimento, coisa maravilhosa. Então, tu vai... Eu não estou querendo citar o nome de ninguém assim demasiado, porque parece uma coisa comercial. Não tem comercial. Comigo não tem comercial, porque eu não devo nada para ninguém, ninguém deve nada para mim. Se achar que eu estou errado, me manda merda e está tudo certo. Entendeu? Mas é o tipo de coisa assim. Então, tu tens profissionais que atingiram um outro nível. Que atingiram um nível de excelência. Mas a boa... Só que nós somos tolhidos, nós, Brasil, todo mundo em si, nós somos tolhidos 20, 21 e parte de 22, e vai se estender 22, né? Por isso que a elaboração pela PDESP, esse formato que o Marcos, juntamente com a equipe dele, elaborou, isso eu saúdo, porque tu criou a dinâmica, tu criou o debate sobre a dúvida, e não é feio perguntar. Tu não vai deixar de ter qualidade alguma, tu não vai decrescer 1 milímetro em credibilidade por perguntar, cara, como é que é isso aí que eu não entendi, cara, eu não sei isso aí. Eu tenho filhos que estão na profissão, e um deles já é brilhante, o outro está se encaminhando para ser um bom técnico, e é o tipo de coisa assim, tu tem que ter a preocupação. E eu olho para os meus e olho para os outros, mais jovens, e até os da minha geração que eu posso ajudar, não precisa estar dificultando, fazendo o docinho para dizer qual é o coeficiente de expansão térmica do material que tu usa, porque parece que é a 8ª maravilha do mundo, é o 6º mistério, é o 3º mistério de Portugal, lá da Virgem. Lá, né? Não, cara. A coisa é simples. A coisa é simples, entendeu? Então, o que nos dá esteio, Tiagão, o que nos dá sustentação é o quê? É a confiança do que eu sei que está sendo feito. Então, pouco se debate, por exemplo, a verdadeira fundamentação. Foi lançado o livro do Dr. Marcelo Calamita, que ali é uma aula de oclusão. Então não adianta tu fazer uma anatomia extraordinária se ela não tem a finalidade da funcionalidade. Se ela não se torna confortável para a pessoa poder fazer seus movimentos, mastigar e conversar. É aquela coisa. Às vezes eu vou no campo ver meu filho jogar, ou olhar alguma coisa, e digo, pô, esse jogava muito. Papel e passado aceita tudo. Entendeu? Papel aceita tudo. Da boca para fora aceita tudo. Vou ver na prática. Entendeu? Então, as coisas têm que funcionar. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o silicato, ele tem seus préstimos. Eu acho que a zircônia tem seus préstimos. Eu acho que a feldspática tem seus préstimos injetada, depositada sobre refratário ou feito sobre platino. Toda restauração, a maior quantidade de restaurações ou de técnicas de restaurar da metalocerâmica, eu tenho que utilizar. Eu tenho que ter domínio. Quanto mais domínio... Tiago, por exemplo, o teu pai é um cara assim, ó, das melhores estruturas que eu vi serem elaboradas. Primeiro tem o conceito pessoal dele, claro que sim. A forma como ele se reporta aquilo, claro que sim.
mas o processo que ele foi instruído. O tipo de acabamento de margem, o tipo de tratamento com a superfície, o tipo de desenho de conector. Então, nós estamos falando hoje de um material, de um equipamento, de um sistema, que nos dá uma tranquilidade, uma rapidez, que é o digital. O computador ele te faz a coroa telescópica. Necessariamente eu não tenho que sempre fazer, o cara não tem osso, eu não sei o que fazer, não vou botar o implante, eu não sei o que fazer. Cara, tem que saber. Tu é protético. Pô, tu tem coroas telescópicas que tu pode fazer de zircônio, tu pode fazer de metal. Perfeito? Tu pode criar uma semi-rígida. Pô, estou encantado que viram a fresagem das dentaduras e tal, com os dentes. Cara, conhecer. Coisa linda, né? O investimento de primeiro conhecer, depois entrar dentro daquele treinamento, sabe? Mas não é, irmão, não é para sair de casa, e olha que está falando é cachorro, tá? Não é para sair dentro de casa, dentro do laboratório, só para tomar o Guaraná, sabe? Não é só para fazer o zoinho, é para estudar. Você falou vários temas importantes que a gente não pode deixar as bolas quicando, né, Maranga? E a primeira coisa que eu queria trazer em relação ao primeiro, né, você falou sobre os filhos que estão aí na prótese, mandar um abraço para a Michele Maranguela, que trabalhou com a gente lá no Smile to Go, super parceira nossa, então um abraço para ela, né? Você também sempre nos ajuda muito naquilo. Você falou, por exemplo, lá no começo, você falou sobre o Empress 2, que a grande dificuldade da galera era com a técnica, entender o material como um todo, né? E quando a gente fala ali do evento do Pro Experience, por exemplo, são trilhas do conhecimento, né? A gente sabe que tem aulas também ali para o público super experiente, para o público que está mais iniciante, e tem as trilhas do conhecimento. Vocês estão na trilha do Silicato for All. Nós, ali na K2Go, a gente está na trilha da gestão, a última fronteira, né? E, na verdade, essa questão do conhecimento, de fato, une muito bem essas duas trilhas. Isso que é legal do Congresso, porque une a grande oportunidade ali, né? A PDESP, ela conseguiu trazer essa oportunidade maravilhosa. O que é o entendimento? Quando a gente fala de Silicato for All, você está falando exatamente o que você falou, ó, fresagem, você tem a injeção, você não tem só o sistema IMAX, né, que é só a casa Ivoclar ali, agora, depois de 20 anos, tem vários outros de silicatos também. Isso tudo, decidir qual que vai ser o material que você vai de fato utilizar, qual que é a técnica que você vai de fato utilizar e oferecer, isso depende muito também de uma análise não só técnica, que tem que ter, óbvio, né, uma análise técnica, profundidade, mas uma análise técnica, mercadológica também. Né, uma análise mercadológica. E aí vem o que a gente fala pra caramba aqui de modelo de negócio, de poder definir. Às vezes, para você, da forma como você trabalha, é um trabalho, meu pai, por exemplo, né, ele entendeu que para ele o melhor formato é ele fazer cada trabalho muito personalizado, acompanhando da entrada até a saída, fazer o enceramento, ele fazia a injeção, depois ele fazia a estratificação e assim por diante. O Diogo Folgueiras, ele vai para a parte de maquiagem muito forte, né? Lá no nosso laboratório a gente vai nessa parte de maquiagem também muito forte. Cada um decide, mas hoje você tem uma amplitude, mesmo no mesmo material, você tem uma amplitude de técnicas e de equipamentos completamente diferentes. E quando a gente fala do silicato em si também, eu até queria passar a bola um pouquinho para o Kogut nessa questão, é que a gente vê, né, Kogut, que o investimento que trouxe mais retorno e mais rápido dentro dos laboratórios sempre foi o forno de injeção, né? Não, sem dúvida. Inclusive é uma análise que nós fazemos aí de maneira muito recorrente, porque até hoje, isso daí é uma discussão já de décadas aí, que o pessoal, desde que começou o sistema de fresagem lá dos blocos de silicato, né, aquela discussão, né, entre fresar e injetar. Isso me levou até a fazer curso de injeção do silicato aí com a Agnello, para você ter ideia, para entender melhor o processo, até para a gente ter mais propriedade de analisar o processo. Me perdoa, o que esse rapaz, Melo, assim, ó, do pouco que eu vejo, do pouco que eu acompanho aqui, ele desmistificou. E aí vamos falar português bem claro. Irmão, vamos falar
daquilo que a minha geração foi formada. Copia a natureza. Copia a natureza. Copia a natureza. Aquilo virou uma obsessão, irmão. Se tu pegar o livro do Dario, tu vai ver o que a gente queria atingir. Se tu pegar o livro do Bernardo Tuati, tu pegar o livro do Pascal Maine, né? O que tu queria atingir? E, velho, e a inclusão, espuramento, todo o processo da injeção, estou falando de 96, estou falando de 97, estou falando de 98. Cara, até 97 foi um horror. Era um circo de horror, o nego... E olha que eu sou bundão, ao ponto de passinho por passinho para isso aqui. Agora, é o tipo de coisa assim, é o tipo de situação assim. Hoje, tu precisa compreender o seguinte: para tu te tornar uma pessoa equilibrada emocionalmente, que ninguém fica tranquilo emocionalmente se tu não tiver vislumbrado um futuro estável, seguro. E a coisa que eu mais penso, clamo e procuro proteger é o tempo das pessoas, o tempo dos guris. Os guris não têm preocupação com o INPS, eles não têm preocupação com o que estão realmente ganhando. Eles não estão preocupados que o tempo está correndo, está marcando, e quando tu perceber o teu tempo de existência técnica, de vida técnica, ele diminui. Tu tem menos tempo do que tu já teve. Então tu tem que criar em cima desse mecanismo a administração correta, uma adequação mercadológica apropriada, uma gestão de como conduzir pessoal, equilíbrio dos números, né? Número não mente. Número não mente. Meu pai Você dá a fundamentação, que é uma coisa que você defende muito, né? De uma certa maneira, procurar essa profissionalização, esse conhecimento de como agir. Eu não vou ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Não sei para mim, vou ensinar para os outros. Mas eu sou um cara que eu tenho 62 anos. Para quem tem 20, quem tem 25, quem tem 30, quem tem 40, tem que pensar diferente, cara. Tem que pensar diferente. Eu vou te explicar uma coisa para ti. Vamos falar de uma pessoa ilustre. Tá? O Juvenal. O Juvenal foi um cara que desenvolveu talvez um dos melhores processos que tem de se fazer dentro de gengival no mundo. Ele, Stefan Picha, Diogo Endo, são os caras que são tarados nisso. Muito bem. Juvenal. O Juvenal é um cara que está nos seus 55, 56 anos, 57 anos. Cara, ele abriu mão da segurança, da credibilidade, de todo o conforto, certo? Brasileiro, que ele vivia aqui, para uma empreitada nos americanos. É outro mundo, é outra necessidade. E aí tu percebe o seguinte, quer dizer, ele teve coragem de se expor. Ele teve coragem de reiniciar. A mesma coisa aconteceu com esse menino, o Agnello, por exemplo. Ele fez um processo de um forno de anel, calibrado, brasileiro, bem desenvolvido, bem pensado, material com garantia, com coisa realmente bem feito, com o dono, não vou dizer o nome por uma questão de respeito, mas um cara responsável, velho. É um cara responsável, velho. E aí o forno funciona, a prensa dele funciona. A prensinha é maravilhosa. O trabalho que sai, ele fala que não vê diferença, né? É isso aí. Quando tu vê, o cara prensou 12 anel, 15 anel. Pô, ali tem 80 elementos, velho. 80 elementos pelo mijado V3 da levada não da hipotenusa. Ô, velho, tô com pila. Sem zebra, sem falha. Bom, mas, né, cara? Engraçado tu falar isso. Não, eu tô falando porque o que acontece? A minha geração é do tempo da boca de sino, do cabelo pigmalião, de entrar de blazer para ver a namorada bem barbeado. Hoje o cara é despojado de todas as palhaçadas. O cara sendo correto,
e tendo o seu jeito, e tendo a conduta apropriada de homem, né, de ser humano, independente de gênero, cara, não tem essa bobagem. Então, hoje, as pessoas querem o quê? O dente branco. O dente branco favorece a prensa. A prensa favorece o dente branco. Por quê? Tu está isento do vácuo. O vácuo não, ele te gera uma opacidade natural. Velho, ele está enaltecendo o teu trabalho. Ele não vai ter deformidade estrutural nenhuma. Ele vai ter uma diferença na compactação da estrutura. Eu sou um cara que, foi em 2001, se eu não me engano, eu vi a primeira vez na Casa Beco a prensinha, mas não com esse propósito que se tem aqui. Saía da prensagem e tu usava a prensinha para manter estável. E isso aumentava a resistência, certo, do teu material. Existe uma afirmação no mercado, por exemplo, que o silicato em que tu fresa, ele é mais resistente que o silicato que tu prensa. Isso de forma chula, de forma original. Quando tu faz algumas modificações, tu consegue um outro resultado. E é uma peça que tenha ali o seu 1.3, 1.5, 1.8, ele vai ter um tipo de resistência numa aresta. Porque o dente, na realidade, ele é uma peça de engenharia. Os rebordes estruturam, sustentam, são pilares de sustentação, de deflexão, né? E com o contorno estético e com o contorno propício a benefícios biológicos. Muito bem. Então, tudo isso bem utilizado, bem planejado, bem aplicado, só vai dar resultado. Então, não se pode dar o passo, vocês que fazem essa preocupação, e isso é uma coisa que eu saúdo mesmo. Planeja. Cria a tua estratégia. O Marquinhos, né? O Eros, o Alberto Calazans, todos esses grandes, o Clério lá em Minas Gerais, todos esses grandes laboratórios que têm uma produção, tá? Todos esses laboratórios, eles têm o quê? Um planejamento, cara. Os caras não se tornam, o Júlio, esses caras são os caras que têm, sabe, planejamento, têm estratégia. Então, não basta só enxergar qual o material. Eles transcenderam a prótese e são empresários, né? Grandes empresários e bem-sucedidos, né? Aí eu dou um beijo para eles, aí já vamos para o gaiato. Aí eu dou um beijo para eles, um grande abraço para eles, amo eles de paixão, mas vamos pro diabo, carregue eles, entendeu? Eu fico floritinho, eu aprendo aqui meu feijãozinho com arroz, eu faço meus 30, meus 40, meus 50 e me larga de mão. Entendeu? Mas agora, isso para mim, Carlos Augusto, tem um outro tipo de concepção. Agora, o cara que fizer o seguinte, seu dentinho prensado, certo? Com uma bela montagem, uma bela estratificação, microestratificado ou puramente maquiado. Conhecer os materiais, associar sistemas. Por exemplo, vou passar um pouquinho da conta. As zircônias multilayer em posteriores, estabilizadas, ajustadas e equilibradas, maquiadas, atende muito bem. Atende muito bem. A dureza baixou, é uma coisa equilibrada. E esse ajuste oclusal, por isso que eu falei, doutor Marcelo Calamita, por favor, meus queridos, pode mandar o Maranguelo para onde vocês quiserem, mas não me deem peça alta para ninguém. Erre, às vezes, na cor, mas não me erre na oclusão. Nem na oclusão, nem na adaptação, porque senão aí tu complica. Me desculpa, isso é fundamental. Isso é parte importante e responsável da nossa participação num trabalho. E eu vejo que, assim, essa dificuldade que se tinha de acessar
Pô, eu quero ver, assim, por exemplo, tem um guri que eu gosto muito, Patrick Reid. Tem um outro japonesinho, Yumu, que era no Noritá, que está na Ivoclar, que é um belo termo. Tem soluções para dentes quebrados, e nos Estados Unidos, que é uma coisa difícil de fazer o dente individual. E tu tens um italianinho chamado Nico Scarini. Meu Deus. Pô, os caras são animalescos. Os caras são animalesco, a beleza, a funcionalidade, o conteúdo desenvolvido daquilo ali. Então, eu vou dizer para os senhores, fica feio as pessoas que são educadas, e eu sei que são educadas, de dizer que hoje em dia, nada do que tem hoje em dia seria possível, ou é possível, se não tivesse o trabalho, o desenvolvimento, o desbravamento e, principalmente, o desenvolvimento que os passados geraram. A minha geração só se tornou competente, entre aspas, eu acho que porque teve os velhos que fizeram alguma coisa para nós. Os caras descobriram como é que trabalhava o metal, os caras descobriram como é que trabalhava a cerâmica, os caras descobriram como é que se criava uma cerâmica estética, uma metalo-cerâmica estética. E a pressa mercadológica, nós não podemos se iludir com isso. A pressa mercadológica é uma situação. A consciência do que eu posso fazer nesse momento sem ter uma queda de valor, uma queda de qualidade, é maior ainda. Estou certo ou errado, Kogut? Tá muito correto. E concluindo aquele raciocínio lá, Marana, então é uma discussão assim muito recorrente que nós temos na consultoria sobre qual é o momento de começar a fresar, se injetar, mas uma coisa é certeza de todos os cálculos, é o que mais agrega nos laboratórios, é quando começa a dominar uma boa técnica de injeção, por exemplo, você que tem um laboratório pequeno, com profundidade, sem negligenciar protocolos de serviço, fazendo curso com gente séria, se aprofundando, buscando essas pessoas que trouxeram tudo que nós temos hoje aí disponível, né, de conhecimento, e é o que mais agrega. E até um momento em que você toma escala, você toma corpo aí nessa produção, e aí a gente opa, como nós estamos hoje, aí, com pelo menos 2, 3 clientes, né, Tiago, de assessoria, dizendo, olha, meu amigo, agora o bicho pegou, porque pelo teu nível de produção, você precisa começar a pensar em fresar. E aí é uma outra curva de aprendizado, porque toda aquela... O produto é o mesmo, o material é o mesmo, é o de silicato de lítio. Mas a curva de aprendizado, e também uma coisa que o Tiago abordou de uma maneira que eu achei muito bacana, nós escrevemos aí o capítulo de um capítulo de gestão do livro aí da PDESP, e o Tiago falou, olha, muito cuidado, porque quando você parte para uma produção numa escala maior no laboratório, muda o foco de desenvolvimento da curva de aprendizado, porque onde antes você precisava de uma pessoa nível pleno, vamos colocar dessa forma só para simplificar e encurtar o papo, nível pleno na estrutura e nível sênior no acabamento, quando eu começo a falar em desenhar, em projetar, e fresar e maquiar, eu preciso de gente com muita profundidade na criação das estruturas, na anatomia, e para maquiagem, você não precisa do mesmo nível que você tem aí num maranguelo, numa técnica de estratificação e etc. Então, é essa equação, e aí é que entra, e isso faz parte da gestão, é você entender qual é o teu momento, definir o teu modelo de negócio, e saber como você fazer para otimizar a tua técnica, seja na prensinha, seja no forno de injeção, seja na fresadora. Concorda, Mariana? Concordo contigo. E é justamente isso, Kogut, aí que eu vou dizer as coisas. Se nós parar e pensar, e eu tenho visto isso com muita frequência aqui dentro, tá? Se me dá prótese convencional, cara, com todo respeito, eu me garanto.
Quem é técnico sabe o que eu estou falando. Eu me garanto. Não é melhor que ninguém, mas também não fico devendo nada para ninguém. Eu me garanto que ali eu sei todos os caminhos. Bicho, agora, no fresado, eu enxergo o planejamento, eu enxergo a verticalidade, a projeção, né, a proporção volumétrica, tudo bem. Mas como é que se faz aquilo ali? Eu não sei ligar. Eu sou uma besta quadrada que eu não sei ligar. Não estou falando a verdade, Tiago. Tiago, só minha mãe achou meu pai bonito. Olha a merda que ela fez aqui. Tá? Então para com isso. Tá? Então o DNA é uma merda. Bom, aí o que acontece? Então é isso que eu estou te dizendo. Mas é verdade, rapaz. Os negros só querem... Ninguém fala dos tombos, cara. Ninguém fala dos tombos. O tombo é feio. Não, o tombo ensina, cara. O tombo ensina. O tombo te dá força, ele te dá, sabe, condição de recomeçar e de interpretar tu errado. E, cara, e nada mais bonito do que o seguinte, não é o reconhecer. O reconhecer faz parte do processo de recomeçar. Entendeu? Então, eu nunca vi terreno tão fértil. Olha, cara, pô, conheço alguns lugares do mundo. Me meti em cada breta aí, que Deus o livre. E tá tudo certo. Então, recomeçar, cara. Pô, se tu é bom, se tu tens um bom resultado... Então, vou dar um exemplo assim bem claro. Eu fazia tempo que eu não via assim, expressão morfológica, que a gente chama de textura, a micro, a fina, um controle de brilho, que tem um colega querido, amado, chamado Honório Matsuda, a gente chama essa etapa de o santo grau. O que é? Encontrar o bom brilho. Encontrar o brilho apropriado para aquele tipo de restauração, para aquele tipo de dente. O cara é um triângulo, o cara é um quadrado, o cara é arredondado, o cara tem 40, o cara tem 50, o cara tem 60. Cada um desses tem um tipo de brilho. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, pessoas como o Diogo, que eu falei, o Hélio, Cadu, esses guris estão maquiando bem. Eles estão dominando a maquiagem. A forma deles é extraordinária. Por quê? O computador auxilia eles, complementa eles. Mas nós temos que enxergar que é o seguinte, é um produto final. A gente não pode perder o encanto. Como dizia Che Guevara, hay que endurecer, pero jamás perder la ternura. E esse respeito pelo trabalho é fundamental. Esse respeito pelo trabalho é fundamental. Essa forma de expressar a beleza tem a grande, gastador. Mas o respeito pelo trabalho, seja metal, seja feltspática convencional, seja feltspática reforçada por leucita, de silicato de primeira geração, de silicato de segunda geração, não interessa. Seja zircônia, mas o respeito pelo trabalho. Quando a gente começa a perder o sentido da razão, qual o caminho que me serve para ir a Compostela, eu quero encontrar o Valhalla, eu quero encontrar a Compostela, eu quero ir a Roma. Interessa qual o caminho, interessa qual o teu predicado, interessa o teu objetivo. Agora, te prepara. Então, hoje tem condição de, tu pegar e ir para uma Europa, tu vai a uma colônia, tu vai a Hong Kong, tu vai a Tóquio, tu vai a Los Angeles, ou tu vai a, que seja, em Chicago. Tu faz o contato com as pessoas certas. Tu procura as pessoas certas. As fábricas hoje, graças a Deus, têm grande condição de formar o cara naquela técnica. Deixa a tua natureza trabalhar. Tu vai atingir maturidade. Porque o tempo de prática, o tempo de exercício, ele te traz a prática. Associa isso tudo a uma boa orientação de um livro. Hoje, qualquer informação, tu clica aqui, que eu não sei fazer, tu clica aqui, tu tem a informação. E isso te gera o quê?
segurança. E aí tu entra para o aspecto humano, que o que eu vou dizer para vocês? Às vezes o teu colega tu pergunta, o cara é mais novo, o cara falando, tá usando assim? Pô, tô usando assim, cara, e tá me dando esse resultado aqui. Pô, velho, tu vira leão, tu vai trabalhar. E é isso que eu vejo, cara. Sabe, é isso que eu vejo. Então, nós temos condição, de forma espontânea, o brasileiro, de forma espontânea, ele tem o talento natural pela miscigenação que tem, pela diversidade de comportamento que tem, e todos nós aprendemos. Todos nós aprendemos todo santo dia. O cara que se aplumar demais, o cara que subiu o pescocinho, o focinho demais, velho, no primeiro trupicão ele vai direto ao chão. E não tenha dúvida. E se não tiver essa responsabilidade, o sucesso dele, a credibilidade dele é cíclica e não contínua. Então eu vejo dessa maneira. Acho que assim, ó, de silicato for all, como tu fala, acho maravilhoso, acho indicado. Atende tudo? Atende. Porém, eu tenho que saber escolher. Eu tenho que saber escolher. Aqui pode ser parcial, uma estratificação, micro. Aqui tem que ser total. Eu tenho que neutralizar com uma opacificação. O Dr. Paulo Cano mostrou em algumas lives, por exemplo, o processo da neutralização de forma luminosa. Olha bem que eu vou repetir. A neutralização de um substrato desfavorável de forma luminosa, ou seja, ele tem continuidade de expressão, de transição e, acima de tudo, de uma restauração vital, natural, iridescente, uma linda restauração. E só mostrar as coisinhas boas, velho, e só falar das coisinhas boas. Aí, me desculpa a polêmica, mas aí é coisa de bunda mole. É isso aí, meu querido. Tá certo. É coisa de bunda mole. Como eu tem sou que mostrar sofrência, né? Peraí, Magrão, eu só faço coisa boa. Pai, eu sou The Must. Para com isso, cara. Não, porque hoje em dia, rapaz? Que hoje em dia, cara? Tu acha que consciência, inteligência, capacidade... É o seguinte, tu é mais capaz ou menos capaz que o teu coroa? Tu é mais capaz ou menos capaz que a tua irmã? Não. Não tem hoje em dia. Tu tem que te enquadrar naquilo que tu quer fazer, tu respeitar os trabalhos e acabou, velho. Tu respeitar o produto e acabou. A casa que te mostra, ouve bem, tem 500 casas no mercado. Agora nós temos que saber qual é a casa que é idônea. Qual é a casa que realmente forma. Qual é a casa que não te prejudica de faltar material que tu tá pagando, mano. Tu tá pagando para trabalhar para o cara se manter. E o cara vai faltar o material contigo? Que porra de responsabilidade é essa, cara? Para aí um pouquinho, conversa boba é essa. Não, porque o governo é o seguinte, o governo é o mesmo governo desde 64, velho. A mudança foi em 79, quando deu a abertura, e acabou. Eu estava lá, eu era miriquinho, olhando os aviãozinhos. Então, quer dizer, não tem. Quem faz a nossa realidade é nós. Quem faz a nossa confirmação, a nossa certeza, a nossa qualidade é nós. Eu não falo nem português, cara. Eu fui para 500 lugares no mundo, tomei sopa que nem bicho, aprendi. Só que hoje você está ali perto do meu filho, eu não sei ligar o computador. Mas uma coisa que o Thiago sempre comenta, independente do equipamento, seja uma prensa, fundição, injeção, fresagem, mas são ferramentas de trabalho. Eu não Se posso... por trás dessa ferramenta não tiver uma pessoa com conhecimento, com a prática, muita prática aliada a uma fundamentação teórica consistente, vai ser uma merda, só que feita com uma outra ferramenta. É um resumo fácil, Kogut. Não adianta abrir um laboratório e colocar uma aranga de cadista e eu de ceramista, por exemplo. De jeito nenhum, né? Vou dizer pra ti, essa foi boa, essa foi boa. Mas é verdade. Então, quer dizer, tem... Cara, é uma coisa extraordinária. E vocês não sabem assim, ó. Vamos falar aquelas coisas de guri quando nós era guri. O Kogut tem mais ou menos ideia do que eu vou dizer. O Thiago é mais novo. Cara,
Nós era compadre, era vigarista. Para jogar bolinha de gude, para jogar bola. Mas era tudo vigarista. E todo mundo crescia e se protegia. O quarteirão... Não existia bullying. Você lembra que não tinha bullying? Era na porrada e se reclamasse pro pai, levava mais porrada dentro de casa. Tijolada, pedaço de pau e ninguém morreu contigo, velho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pô, tu é um bababá. O que é? Já virava confusão. Entendeu? Agora, o que acontece? Então, nós temos assim, quer ver uma coisa, velho? E todo mundo crescia. E todo mundo tinha lastro. Então, o que eu quero associar, assim, a conversa. A conversa verdadeira com o teu colega. Não é o chaveco. Não é o chaveco. Não é dessa maneira assim, eu sou malandro, eu sei contornar. Magrão, a hora que bateu na banca, que tu tem que mostrar o dentinho, e que os homens têm que botar os dentinhos que tu fez lá na parede, tem 15, tem 10, tem 5, tem 20 anos, e está impressionando, aí tu tem fundamento. Então, aí é que está a jogada. Então, o de silicato foi um produto desenvolvido, foi um produto assim, de uma antivisão, sim. É um produto vencedor, olha, de altíssima qualidade. Ele tem uma série de benefícios, tem uma série de dificuldades, tem. Mas de quem é o limite? Nosso. Então, se tu sentar e for ver com os caras, quer dizer, essa forma como nós falamos aí do Agnello. Pô, o Magrão botou ali 5, 6 fornos, o cara que nunca botou a mão, papapá, alinhou, veio, pô, o cara... Né? Vamos trabalhar, vamos limpar, vamos fazer, vamos adaptar, vamos fazer andar. Tu olha colegas nossos, e o mercado está cheio, tu tens uma série de materiais que entra pelo chamado lado escuso, mas existe uma realidade, que é o que vocês preconizam, que é saber como é que eu me enquadro nisso. Então, por exemplo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande é o Cadu, porque o Cadu é um cara que ele sempre está pensando, eu não sei, ele deve ter um prezinho no Oriente Médio, não sei se é ali Israel, eu não sei se é na Jordânia, na Cisjordânia, mas ele tem um pezinho ali no Oriente Médio, porque assim, aquilo ali é um capitalista nato. Mas isso é uma grande verdade, porque sabe o valor da coisa. A vida dele se tornou verdadeira porque ele se tornou vencedor. Então são pessoas que tu tem que bater palma e olhar o exemplo e conversar. Mas aí se tu for traíra, se tu for um exibicionista, tá? Cada um faz como quiser. A chance de entrada é diferente. Agora, se tu for verdadeiro, for autêntico, cara, eu acho que as pessoas podem até não gostar, mas vão te respeitar pela tua postura, por ser verdadeiro. E eu acho que é isso que nós temos aí, entendeu? Eu acho que é isso que o Congresso, depois de longos 3 anos e meio, vai nos apresentar. Vai ter pessoas maravilhosas, tem valores, tá? Tem valores inestimáveis, tá? Porque profissionais que estão trazendo desenvolvimento. E pessoal, nada gringo, pessoal, sabe? Coisa gringa, não, coisa brasileira. Swing brasileiro, cor de brasileiro, jeito de brasileiro. Ninguém tá sofrendo preconceito por ter a pele morena, entendeu? Por ter o cabelo de amante colombiano, tá entendendo? Para não ver a corneta dos parceiros que tem aí perto, que é perigoso, tá? Para aí, velho. Entende? Então, quando a coisa começou a brincadeira aqui, pô, eu gosto de um queijinho, eu gosto de um chazinho, eu gosto de... O Brasil é um continente de índio, negro, branco, japonês, chinês, o cambau, coreano, o polaco, italiano, alemão. Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, velho. Nós somos pelo duro, cara. E é isso aí. Cara. Mestre Maranguello, olha só, chegando aqui nos
Vamos passar para você fazer aí a nossa mensagem final, já estourando aqui o nosso tempo regulamentar, né, Tiago? Eu queria explorar com o Tiago um pouquinho, antes de devolver para o Maranga aí, Tiago, um pouquinho sobre as trilhas, que é essa novidade, essa grande novidade, né, que o Expolab agora, a ProExperience, vai trazer para nós aí na abertura, a partir do dia 29 de setembro até o dia 1º de outubro, momentos maravilhosos com trilhas, é um formato diferente. Parabéns aos organizadores, entre eles aí o nosso querido Marcos Celestrino, nosso amigo, nosso parceiro, meu xará. O Guti, E como que se... Oi, pois não, Manaca, pode falar. Só para quebrar o gelo, quanto é que tu acha que o Marquinhos gastou para cortar aquela gadanha dele, aquele corte dele? Eu Rapaz... acho que uns 15 pontos aquilo ali. Que gadanha bem chamadinha. Careca que nem eu não tem jeito. Agora, ele cortou aquela gadanha dele. É só pra sacanear. O Johnson tava brincando que você passou o brilhantina alemã para poder fazer a live hoje. Isso é uma traíra. Aquilo ali é uma traíra. E vem de Riozinho Mineiro. Aquilo é marvado. Aquilo é marvado. Deus do livre. Aquilo ali é uma coisa que... não sei se foi ele, né? Mas eu acho que ele falou ali que, embora seja ladrão de galinha, você é um cara que ele respeita e admira em qualquer lugar. Foi o Rossetti que falou, foi o Ângelo. Ah, foi o Rossetti? Tá certo. Ele é pequeno, mas é marvado. Ali, ó. Essa criatura... Pô, cara, esse parceiro aí. Esse parceiro, se os negros sentar para estudar metal, proporção, e esses princípios de forma, de estrutura, de dissipação de força, passa pelo bioprincípio Burato, outro monstrinho. São os caras que, seguinte, que tem o swing. Tem o swing, tem o princípio. Tu não vai ficar devendo nada. Vai saber por que aconteceu. Tiago, trilhas do conhecimento no ProExperience. O que a gente pode esperar dessas trilhas aí, Tiago? Augusto, todo mundo sabe aqui, todo mundo na expectativa de ter um evento gigante para poder se encontrar, e nada melhor do que a 17ª edição do maior congresso da América Latina, o ProExperience, agora com a nova identidade e com um novo formato também, porque agora são trilhas de conhecimento, além das aulas tradicionais, que tem tanto para as pessoas muito experientes, quanto para os técnicos iniciantes ali, tem também agora as trilhas do conhecimento. A gente já conversou com a Carla de Castro, que vai ter as divas da prótese, né? Nossas queridas anatomias. Agora está conversando aqui com o Carlos Maranguelo, que é o convidado do nosso amigo Marcos Celestrino, para falar sobre silicato forol, ou forró, dependendo da análise aí, né, Kogut? E temos também a K2Go, e depois a gente vai trazer outras trilhas também, mas temos também a K2Go apresentando a trilha de gestão, a última fronteira. Qual que é a diferença dessas trilhas para a aula tradicional? É porque não vai ser uma aula, vai ser um show. A gente vai fazer ali praticamente um talk show, conversando com convidados especiais. No caso da K2Go, por exemplo, nós vamos apresentar casos reais ali de amigos nossos, de como que eles fizeram transições complicadas na parte de gestão da empresa deles, do laboratório deles, e como que foi o resultado positivo disso para que você possa se inspirar e trazer essa realidade para o seu laboratório enquanto você está lá no congresso mesmo, né? Refletir sobre isso. Então, a K2Go, no dia 29 de setembro, vai fazer a abertura do evento na área técnica. E lembrando que para a área técnica, você tem que adquirir um ingresso diferente, né? Então, vai lá, corre, porque são ingressos limitados e garante a sua vaga. Se você está gostando de ouvir aí o nosso querido Maranguelo falando nessa live de só 1 hora, imagina junto com o Marcos Celestrino ali, falando sobre silicato forol, né, numa trilha por 3 horas e meia. Então, isso aí é imperdível. Vai no congresso, vai dar um abraço pessoal, né, Maranga? Diga. E vai ter dois aditivos, 2 pessoas fundamentais, que eu me sinto honrado, realmente me sinto honrado de estar junto, que é o Giovanni Gambogi, que é um cara que eu vou dizer assim, ó, o defeito dele é torcer pro Flamengo. Ele é doentinho, torce pro Flamengo. Nunca vi mineiro torcer pro Flamengo, ele vai torcer pro Ele faz bife de picanha e vai dizer que é churrasco, eu tenho que ouvir isso aí, mas sem vergonha. Mas só que de dente eu entendi muito. De dente é uma das pessoas mais expressivas, mais maduras, com fundamentação. E esse cara é um cara que, assim, ó,
tem a minha admiração. E a segunda coisa, que eu acho que isso é uma grande inovação, e devemos ao Marcos Celestrino, que é justamente o quê? Tu colocar o ponto fundamental de equilíbrio. Não adianta seu Maranguelo expor o ponto de vista dele, seu Giovanni expor o seu ponto de vista, o material ser vencedor, a técnica utilizada vencedora, se tu não tens o feedback, gostaram da palavra? Se tu não tens o feedback de quem? Do dentista. E nesse caso, quem vai fazer essa ponta chama-se Guilherme Saavedra, que é hoje talvez uma das pessoas que mais pesquise, que mais analise, e que vai fazer os contrapontos que justamente tem que ser levado em conta. Então, essa é a grande jogada. No momento que nós reunimos todos os benefícios, todas as bondades, todas as qualidades a nós outorgadas, isso serve para qualquer técnico em qualquer lugar do mundo. E sofrer a análise daquilo de uma pessoa conscienciosa, consciente, responsável, da análise do material, da análise do trabalho, da análise da prótese em si, equilíbrio oclusal, equilíbrio funcional proximal, e qualidade de criação de um perfil de emergência juncionando com um perfil de inserção, uma prótese equilibrada. O processo vai. E aí, quando tiver isso, eu acho que vai ser uma coisa muito produtiva. Vai ser um trabalho muito produtivo. Vocês têm e eu aproveito a oportunidade para agradecer, primeiro a atenção da Michele, e depois a forma como vocês dois conduzem a coisa. Tira o peso. Isso é bacana. Isso é muito bacana. Tá? A qualidade de vocês é uma coisa realmente que deixa o cara à vontade pela seriedade de vocês, pela capacidade de vocês. Isso é muito bacana. Tá? Parabenizo vocês. Parabenizo vocês. Agradeço o Marco. Agradeço. E agradeço a todos os senhores. Que bom, Maranga. Sabe que o sucesso não tem atalho, né? Sem pressa, nem pausa. E nesse mundo de troca de informações, é sempre importante a gente lembrar que a gente vive não do que a gente come, a gente vive do que a gente absorve. O resto vai para a privada. Concorda, Thiago? Exatamente. E eu costumo falar que foco é saber dizer não, né? Mas nesse evento da PDESP, o Pro Experience, não tem foco. Você tem que ir em tudo mesmo, tem que conhecer de tudo, conversar com todo mundo, porque no Congresso é um dos lugares que você mais aprende. Você aprende lá no Congresso, conversando com os outros, você vai estar ali na parte comercial, vai ver um equipamento, o cara vai chegar do lado do Maranguelo da vida e falar, não mexe com isso aí não, que isso aí é ruim pra caramba, vamos para outra casa aqui, ó, vai arrastar. Isso aí é Congresso. Vai lá, compra a parte da área técnica, são trilhas maravilhosas, né? O Maranguelo falou aí agora da trilha de Silicato for All, né? O Guilherme Saavedra, vai ter o Giovanni Gambogi, Carlos Maranguelo, Marcos Celestrino. Eu fiquei até pesado aqui, só de falar os nomes, de tão pesado que foi, né? Mas tudo bem. E a gente já falou com a Carla de Castro, a trilha da anatomia, Divas da Prótese, né? A gente teve revelação secreta, Maranga, não sei se você sabe, né? Mas a Renata Vano vai participar da trilha com ela ali, Priscila Rizzi, a Tininha Gomes, né? Vai ter a Lídia também, então, a Ana Lídia, então vai ter muita coisa, vai ter muita gente importante nessas trilhas diferentes, e na parte de gestão ali a gente vai ter Darlo Soares, Francis Lima, o Flávio Lima, então tem muita gente muito boa num formato completamente diferente, num show equilibrado, trazendo experiências reais para que você chegue ali e tem uma transformação real no seu laboratório, né? Então, assim como a Michele, estamos todos muito animados com esse evento super diferenciado e inovador que a PDESP está nos trazendo, agora dia 29, 30 de setembro e 1º de outubro. Uma coisa que eu vou dizer para ti, essas gurias que tu falou, velho, vai fazer dia 3 de março do ano que vem, vai fazer 40 anos de profissão. Mas eu fui feito dentro do laboratório. Meu pai era um muquirana que não pagou o motel, deu um tiro na veia debaixo da banca de prata. Verdade. Aí nasci e tal, aquela coisa toda. Mas tu ouvia essas gurias falar, principalmente a Carla.
principalmente a Carla, é uma pessoa que eu tenho um apreço, porque assim, ó, ela é duríssima. Ela é bem embasada, e o restante das gurias também, mas tu ouvia as gurias falar, né? A Carla chegou esses dias, disse bem assim, esses dias não, já faz alguns anos, o cara, não, mas é que eu vou fazer uma trinca, e a louca veio dentro dos dedos. Tá, mas onde é que começa a trinca? A Magrão pacou, deu problema. É justamente esse é a sinopse de tudo que nós falamos. Tu pode fazer a trinca, tu pode ter inclinação de 45 graus, tu pode permear e criar uma aresta reflexiva. Mas onde ela começa e por que ela acontece? Aí tu vai ter a resposta e tu vai ter um melhor poder de execução. Não discute nunca com elas. Pode discordar silenciosamente para não te incomodar. Mas sempre a sensibilidade delas é alguma coisa notável. E quando Nossas divas da prótese. E quando tem vazamento, velho, já é lindo ver o mulherio. Sentar para ouvir elas falar com fundamento, melhor ainda. Entendeu? Ainda mais as pessoas que merecem respeito. E fica aí o convite, ó, a Carlinha de Castro está conosco aqui nos acompanhando na live, ó, a Maranga desmoronei aqui agora. E olha, para vocês que não conhecem, eu acho difícil, para quem está aí no mundo da prótese e não conhece Carlinha de Castro, vai lá no episódio 144. Nós temos 3 episódios já gravados com ela aí no nosso Odontocast. Esse 144, o último que nós lançamos, é com a Carla. Vocês vão ver, vão perceber o que o Maranga está comentando aqui agora. É isso aí, meus amigos. Então, nos momentos finais, não percam. Para mim, o congresso ele começa no Chimas e termina no Jagdmaster, no bar do hotel. Então, vamos lá. Somos parceiro, Maranga. Conto contigo. Isso aí. Para você, aluno, o congresso começa no site da APDESP, proexperience.apdespbr.com, e termina numa cervejinha com os professores lá presencialmente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.